Olá, sejam todos vocês bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Senhor. E eu quero convidá-los hoje a estudar com a gente esse tema tão interessante do livro de Apocalipse, que são os 24 anciãos. Também pode ser anciões. Apocalipse 4, versículo 4, versículo 10 e versículo 11, diz assim o texto: ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Versículo 10 agora. Então aqui, olha, antes de passar para o versículo 10, vamos analisar esse texto. Ele diz aqui que haviam 24 tronos, e assentados nesses 24 tronos havia 24 anciãos. E diz aqui o texto que eles estavam vestidos com roupas brancas e na cabeça tinham coroas de ouro. Então a roupa branca na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, significa a pureza, significa a santificação. E aqui agora estão com coroas na cabeça. Nós vamos falar aqui abaixo depois a respeito dessas coroas. Mas quando João olha para esses 24 homens, porque eram 24 homens, como é que ele identifica que eles são anciãos? Ele identifica possivelmente porque eles tinham uma aparência envelhecida. Embora ancião possa ser, no Novo Testamento, possa ser líder, possa ser alguém experiente, ou possa ser alguém idoso. E aqui no caso, pela aparência, ele identificou que eles eram anciãos. Eu quero aqui perguntar para vocês, quem seriam esses 24 anciãos do livro de Apocalipse, que está falando aqui? Eu acho muito interessante esse tema, porque ele vai revelar algo muito importante para vocês e para mim também, como a respeito da igreja, que do capítulo 3, onde se fala pela última vez da igreja, e depois no capítulo 4 em diante já não se fala mais, até o capítulo 19, a igreja é tida ali como a noiva, e no capítulo 19 de Apocalipse ela é tida como a esposa, que já está preparada para a festa. Agora, o que eu quero que vocês vejam é Mateus capítulo 19, versículo 28, que nos dá uma pista interessante para a gente analisar. Vejamos aqui, 19, 28 diz assim: Disse-lhes Jesus dizendo aos seus discípulos: digam vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vejamos aqui então que Jesus fez uma promessa de que seus discípulos se assentariam em 12 tronos ali ao redor de Jesus. Quando ele se assentasse no seu glorioso trono, também esses se assentariam em outros 12 tronos. Então nós vemos aqui uma promessa do Senhor para eles. E ali, na regeneração de todas as coisas, nos dá a entender que é o reino milenar de Cristo. Então existia essa promessa de que os seus 12 se assentariam no trono. Aqui nós vemos que são 24 anciãos que estão assentados no trono. Uma coisa interessante que nós podemos ver a respeito da coroa, o texto diz assim, aqui que nós lemos no versículo 4 de Apocalipse 4, versículo 4, diz assim: eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Só que coroas de ouro que está falando aqui não são diademas, porque no grego eles têm duas palavras para descrever coroa. A primeira delas é diadema, que se refere à coroa de um rei, a coroa de um monarca, de um imperador. Então é diadema. Uma outra palavra que aparece para coroa é Stéphanos. Stéphanos está no plural, coroas.
Stefano, então, era a coroa que alguém ganhava depois de um conflito, depois de uma luta, depois de um combate, depois de uma corrida. Então, assim, ali os jogos onde o vencedor ganhava uma coroa, ou muitas vezes em lutas sangrentas, ou pessoas ali que haviam ganho uma guerra. Então, os vencedores, esse daqui, Stefano, é usado para a coroa de um vencedor. E a coroa que os 24 anciãos estão usando, não é diadema, é coroa Stefanos. Então, são coroas para os vencedores. E aí a gente vê, então, que ali no segundo capítulo e no terceiro capítulo de Apocalipse são falados 7 vezes a expressão ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, e assim por diante, 7 vezes. Então, no céu, na igreja, em relação à igreja, só vão entrar os vencedores. Isso é importante a gente saber. Então, os vencedores é que entrarão no céu. E agora nós vemos que os 24 anciãos são vencedores. Por que são vencedores? Porque eles recebem a coroa de vencedor. A coroa de vencedor não é alguém que não passou por uma batalha, não passou por uma luta. E até o fato de serem anciãos mostra que eles, durante toda a sua vida, eles se dedicaram ao Senhor e venceram o mundo, venceram a carne, venceram o diabo. Eles são vencedores, conforme as promessas de Jesus aqui em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Nós vamos ver aqui também que esses anciãos, quero ler ainda o versículo 10 e o versículo 11. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui é muito interessante que esses anciãos jogam suas coroas diante do trono daquele que é realmente o Senhor absoluto, o Senhor sobre todas as coisas, Deus. E eles lançam as suas coroas, dizendo que Ele sim é digno de receber toda a honra e toda a glória. Esses anciãos então revelam-nos que realmente Deus é digno de todas as coisas e eles estão dispostos a dar tudo aquilo que eles haviam recebido de louvor para Deus, honra, homenagem. Eles voltam em oferta a Deus espontaneamente. Isso também é muito interessante. Eles possuem harpas e eles cantam ao Senhor. Nós podemos ver também no capítulo 5, versículo 8, diz assim: Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa. Olha, uma harpa é um instrumento musical e taças nas mãos. Então eles tinham ali uma taça nas mãos, eles tinham a harpa e tinham taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Nesse texto, nós vemos aqui que eles possuem um instrumento musical. Eles possuem um instrumento musical e também eles tinham uma taça cheia de um incenso. Esse incenso, ele faz parte de uma vida de adoração, que é o cheiro suave diante da presença de Deus. Eles cantam, eles louvam, eles adoram.
Então aqui já é mais uma pista de quem são esses 24 anciãos. Nós vemos aqui que dentro do que eles estão fazendo, eles cantam com um instrumento musical, então eles cantam e tocam. E aqui nos dá a impressão de que eles se comparam aos levitas do Antigo Testamento, porque eram eles quem tocavam e cantavam diante do Senhor, diante da presença do Deus de Israel. E eles estão agora com taças de ouro e incenso. E esse incenso que é a oração dos santos. Então, a oração de cada crente, de cada filho de Deus, é depositada e é guardada diante do Senhor. Nós vemos isso aqui agora, eles estão louvando, adorando a Deus, e foi dado a eles uma taça cheia dessas orações dos santos, que elas são preciosas. E veja que ela está guardada em taças de ouro. Por que taças de ouro? Porque é uma valorização de cada oração. Às vezes a pessoa está orando e a impressão que ela tem é que Deus não está ouvindo ela. Esse texto está dizendo que essas orações estão sendo guardadas diante de Deus. Deus está guardando cada oração. Cada oração. Tem algumas orações que não tem como se cumprir agora, mas nem por causa disso Deus deixou passar. Ele guardou essas orações. Ele guarda, e no livro de Apocalipse está dizendo que um dia elas voltarão, elas serão ministradas novamente. Essa oração terá um conteúdo muito importante. E esse incenso é uma forma de adoração no Antigo Testamento. E agora essas orações dos santos, elas sobem como incenso diante da presença do Senhor. E lá no céu ela está como incenso, como perfume de cheiro suave e agradável ao Senhor. Então, é isso que as orações feitas, ali muitas lágrimas derramadas diante de Deus, cada uma delas está guardada na presença do Senhor. Eu falo de forma simbólica, eu não sei como que essas orações são guardadas dentro de taças, mas ali é um simbolismo. Mas isso, o objetivo do texto é mostrar que nenhuma dessas orações é esquecida. Elas são guardadas, colecionadas diante de Deus, tá? Por Deus. Vemos uma outra questão. A harpa e o cântico está relacionado a um ministério de adoração. E ministério de adoração é aquilo que a igreja faz diante do Senhor, é uma adoradora. A igreja cria hinos para Deus, os adoradores tocam e cantam, louvam, criam poesia, criam música para adorar a Deus. E nós vemos agora que esses anciãos estão diretamente ligados a esse ofício também, de cantar e tocar. E vemos também que eles têm ali a oração dos santos. Não é só uma questão de cantar e tocar diante da presença do Senhor, mas o ministério de intercessão, o ministério de adoração, de intercessão, que toda igreja tem que ter. Isso aqui não é privilégio de um grupo dentro da igreja. Isso daqui, na realidade, todo crente tem que ser um adorador. Todo crente tem que ser um intercessor. Todo crente tem que ser alguém que ore, que busque a presença do Senhor. Isso não é exclusividade de um grupo ou de outro dentro da igreja. Embora possa haver grupos assim, mas isso não deveria ser privilégio de um ou de outro, mas de toda a igreja. E eles estão cantando agora. O que eles estão cantando? A letra da música que eles estão cantando, nós vemos aqui, é a seguinte: tu és digno de receber o livro. Que livro é esse? É o livro aqui que está dizendo que estava selado com 7 selos. Então diz assim o texto: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos, nós vemos aqui um ancião agora, me disse: não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os
7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Aqui nesse texto, então, esses 24 anciãos vão cantar uma canção, vão tocar e cantar uma canção para o cordeiro. Quem é o cordeiro? É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é Jesus Cristo. Agora, quando o leão da tribo de Judá ele é visto como um cordeiro. Aqui mostra realmente um cordeiro como que se tivesse sido morto, diz o texto. Olha que coisa linda. Eles dizem assim: tu és digno de receber o livro. Então ninguém era digno nem de olhar para o livro. Agora o leão da tribo de Judá, Jesus, o Cordeiro de Deus, não só é digno de olhar para o livro, mas de tomar o livro em suas mãos e de abrir os selos, romper os selos. Ele é o único que poderia e teria dignidade de fazê-lo. Nenhum anjo poderia fazer isso, inclusive. Irmãos, nós vemos aqui a dignidade que Cristo tem como Senhor dos Senhores, como único, como verdadeiro, o vencedor sobre todas as coisas. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Aqui o texto está dizendo que ele morreu na cruz. Então nós vemos que os 24 anciãos fizeram uma letra que fala sobre a salvação vinda por Jesus Cristo. E os 24 anciãos estão diretamente ligados à questão da salvação. Por quê? Porque eles foram salvos pelo sangue de Cristo. Foram salvos pelo sangue de Cristo, e diz aqui: pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Gente, esse negócio que algumas pessoas dizem que Jesus, quando derramou seu sangue, estava comprando pessoas da mão do diabo, não é verdade. Jesus não estava comprando nada do diabo, estava comprando para Deus. Pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. Pessoas de todos os lugares. E aí diz o texto aqui, olha que coisa interessante, coisa linda. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, quem é esse povo que os 24 anciãos está mencionando? Pessoas que foram compradas por Jesus através da sua morte na cruz, e que então Jesus os constituiu como reino e sacerdócio real, que reinarão com ele para todo sempre. Quem são essas pessoas? Nós vemos isso escrito aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. É o que esse texto diz. Diz assim, a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejamos então que esses 24 anciãos, quando eles tocam e cantam, eles estão cantando músicas que fazem menção a eles mesmos, porque a hora que nós vamos somando todas as peças do quebra-cabeça, esses 24 anciãos acabam se identificando com a igreja, quem sabe representantes da igreja. Jesus nos dá uma pista que provavelmente 12 desses 24 anciãos talvez fossem os seus apóstolos. Judas perdeu o seu lugar, mas um 12º apóstolo levantado por Jesus Cristo foi Paulo. Foi Jesus quem o levantou. A Bíblia deixa isso bem claro. Pode ser que ele seja o 12º apóstolo que se assente no trono. Então, e a respeito disso, mas independente disso, esses 24 anciãos representam lideranças sobre a igreja, lideranças dos que foram salvos e agora cantam sua salvação, cantam a respeito do que o Senhor fez na vida deles. E eles estão aqui representados por 24 pessoas. E talvez você me diga, mas o que isso tem a ver? Nós vemos que o que acontece é que Davi, quando ele faz
o turno dos sacerdotes, ali em primeiro livro de Crônicas, capítulo 24 e capítulo 25, eles estão organizando o turno dos sacerdotes para adoração ao Senhor, para ministrar como uma nação sacerdotal diante do Senhor. Ele separa os sacerdotes ali em 24 equipes, 24 líderes ele coloca sobre esses sacerdotes que vão adorar, e cada um então representando as 24 horas do dia. Cada um desses grupos adora ao Senhor e ministra da sua presença ali no templo, ou na época da vida era o tabernáculo, ministraria diante do Senhor, tocando, cantando, servindo ao Senhor com a sua musicalidade, com adoração, durante 1 hora. Cada um dos 24 grupos durante 1 hora, e assim seria um turno ininterrupto de adoração, 24 horas por dia de adoração. Então, o que isso nos mostra no livro de Apocalipse? Que é uma nação sacerdotal levantada pelo Senhor, que vão adorar, que vai adorar ao Senhor constantemente. Queridos, então, sendo os 24 anciãos, se os 24 anciãos forem de fato a igreja do Senhor Jesus, representativa aqui pelos 24 anciãos, isso nos mostra por que ela não aparece ali nas tribulações aqui embaixo durante os 7 anos ali de tribulação. Por quê? Porque elas estão diante do trono em adoração ao Senhor. Esses 24 anciãos, eles estão ali em muitos textos ao longo de todo o livro de Apocalipse. A última vez que nós vemos a menção deles ali no livro de Apocalipse é no capítulo 19, do versículo 4. Então é a última vez que está falando a respeito deles ali. E logo em seguida começa a falar então da esposa, que agora está preparada e ela voltará com Jesus para a terra. Então isso é muito interessante. Eu quero que vocês meditem nisso, tá? Nessas promessas do Senhor, na promessa que Jesus havia dado aos seus discípulos, e todo mais o conteúdo aqui que nós vimos aqui, tá certo? Então não deixe de interceder, não deixe de adorar, porque você é igreja e foi levantada como nação santa, povo exclusivo do Senhor, sacerdócio real do Senhor. Amém? Deus os abençoe, queridos.